Lucas, capítulo 22, os irmãos acharam? Verso 31 diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? A igreja pode sentar no nome do Senhor Jesus. Sente ligada com o Senhor. Sente com o coração disposto, perceptível, a receber a palavra do Senhor, a receber a semente que vai ser lançada no teu coração para que possa produzir frutos dignos de arrependimento no nome de Jesus. Amém? Quando nós conversamos com pessoas que ministram, pregam a palavra do Senhor, a maioria, irmãos, a maioria fala assim: eu gosto de pregar, em outras igrejas. Eu gosto de ir aqui pregar naquela igreja. Por quê? Porque ninguém me conhece, eu não conheço a vida de ninguém. Então aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou pregar porque a responsabilidade é do Senhor. Mas para quem é líder, para quem está na igreja, para quem é pastor local, pastora local, irmãos, é difícil você pregar, É difícil você pregar, por quê? Porque a gente conhece praticamente a cada situação, cada detalhe. Mas, quando você entende o chamado de Deus, quando a gente entende o chamado do Senhor nas nossas vidas, nós falamos aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque há uma responsabilidade de nós trazermos para a igreja o alimento necessário para aquela vida. Então eu tenho o costume, eu vou pregar na quinta, eu vou pregar no domingo, eu desde da segunda-feira que já sei que sou eu, ou do domingo, enfim, vários dias antes eu já começo a falar com Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? O que a igreja precisa? Qual é a palavra que o Senhor tem para falar com a igreja? E aí eu começo a meditar, o Senhor me traz um versículo e o Senhor dá uma palavra, dá uma revelação, a gente vai estudar, lê aqui, lê ali, pesquisa daqui, pesquisa dali. E a palavra que Deus coloca no meu coração hoje, o tema dessa mensagem é o seguinte: talvez os irmãos, uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: mas pastora, você sempre tem a tua palavra é sempre assim de correção ou de exortação. Irmãos, é a palavra que Deus coloca no meu coração. Sabe por quê? Porque são dias de dificuldade, são dias de trevas, são dias aonde Satanás tem deitado e enrolado e os crentes não estão apercebidos, estão desapercebidos, estão deixando os costumes do mundo, as coisas do mundo entrarem na sua vida, entrarem no seu coração, e muitas vezes têm estado fracos. Por isso que muitas vezes você não consegue orar, você não consegue fazer um jejum, você não consegue ler a palavra de Deus, porque a mente, o coração está tão contaminado com as coisas do mundo que a gente está cego. Parece que a gente não consegue entender e enxergar que nós precisamos buscar mais a Deus. Quanto mais a situação aperta, irmãos, quanto mais os dias vão se passando, maior necessidade eu e você temos de buscar a Deus. Então a palavra dessa noite é para que você tenha cuidado. Porque talvez o dia de hoje seja o último aviso que Deus te dê. O tema dessa palavra é cuidado, porque pode ser o último aviso de Deus. Cuidado. É um alerta. E eu quero que vocês saiam daqui com isso no coração. Eu tenho que tomar cuidado por onde eu ando. O que eu tenho falado, o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado, quais são as minhas atitudes. Cuidado. Porque pode ser o último aviso de Deus para você. Cuidado. Mas a gente vai chegar nessa parte. Eu quero falar de Pedro. Por isso que eu li essa passagem aqui de Lucas, e eu gostaria que vocês ficassem com a Bíblia aberta, em Lucas capítulo 22, e nós vamos dar sequência a alguns versículos. Mas eu quero que você saia daqui com isso no teu coração. Cuidado. Cuidado por onde você anda. Cuidado aonde você coloca os teus olhos. Aonde você coloca as tuas mãos. Aonde você tem colocado os teus pés. Aonde você tem colocado o teu pensamento.
Nós não sabemos o dia de amanhã. Cuidado. Pode ser o último aviso de Deus para a tua vida. Tem certeza da tua salvação? Pensa nisso. A coisa é séria, irmãos. Amém? Pedro, se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, você vai ver ali, se não me engano, João, você vai ver ali que em todos esses, nos evangelhos, em todos esses livros, sempre aparece o nome de Pedro. E sempre aparece o nome de Pedro como sendo o primeiro ali da lista dos apóstolos. Homem importante, homem que andou com Jesus, discípulo de Jesus, né? Foi chamado ali por Jesus. Quando Jesus fez ali o primeiro milagre, nas bodas de Caná, Pedro estava ali. Quando Jesus ali estava no barco, ele andou, né, sobre as águas. Ele foi ter com Jesus, melhor, Pedro estava no barco. Ele foi ter com Jesus. Em várias situações, Pedro ali estava com o mestre. Pedro aprendeu com o Senhor Jesus. E na última ceia, quando Jesus já sabia que ele seria crucificado, quando Jesus já sabia que ele iria passar por aquela dificuldade, Pedro também demonstrou a sua lealdade a Cristo. Pedro demonstrou a sua lealdade a Jesus. Mas é interessante que se você ler esse capítulo todo, e nos outros livros também fala a mesma passagem, com alguns detalhes diferentes, você vai ver que Jesus avisou a Pedro. Jesus deu um alerta para Pedro, que foi justamente essa passagem que eu li. Mas Pedro foi avisado por Jesus da sua queda. Pedro foi avisado por Jesus que talvez ele fosse ali, desculpa o termo, vacilar. Talvez ele fosse ali agir de maneira que Deus não se agradava. E aí é onde nós vamos aprender, nós vamos entender nessa noite. Por que será que Jesus avisou a Pedro? Pedro estava disposto, Senhor, olha onde o Senhor for, eu vou. Olha, Senhor, eu sou fiel ao Senhor. Mas Jesus falou para ele, Pedro, né? Por que será que Jesus avisou a Pedro da sua possível queda? Sabe por quê, irmãos? Porque Pedro começou a ficar acomodado. E isso acontece na minha vida e na tua vida. Por isso que Jesus está te alertando nessa noite. Por isso que eu falei várias vezes, cuidado. Pode ser o último aviso de Deus. Pode ser o último dia que Deus fala com você. Que Ele tem uma grande obra. Que Ele quer usar a tua vida e nós estamos acomodados. O tempo vai passando. Os anos vão passando. As circunstâncias vão acontecendo. E nós não fazemos nada. Irmãos, entra dia, sai dia. Você ouve a palavra de Deus. Você ouve ministrações que nós precisamos nos converter, que nós precisamos mudar, que nós precisamos evangelizar, que nós precisamos ganhar almas, mas nós continuamos não fazendo nada. Então é preciso que Deus nos alerte, é preciso que Deus às vezes nos dê um chacoalhão para a gente acordar para a obra de Deus, para a nossa atitude, para aquilo que nós estamos fazendo. E na nossa vida não é diferente, a gente vai se acomodando, a gente vai parando, a gente vai querendo retroceder, se as coisas não acontecem como nós queremos, nós vamos parando, retrocedendo, desanimando, não queremos mais orar, não queremos mais fazer nada. Parece que a motivação de buscar a Deus acabou. Parece que, para que eu vou buscar a Deus? Nada acontece. Para que eu vou lá na igreja? São as mesmas irmãs que vão cantar, é a pastora que vai pregar, é o outro irmão que vai fazer isso. Nós já sabemos o que vai acontecer no culto. Parece que a motivação de buscar a Deus acabou. Mas eu quero te dizer uma coisa, talvez a tua motivação acabou, que não deveria. Mas uma coisa você tem que ter certeza, e eu quero que você desperte para isso. A motivação de Satanás para acabar com a minha vida e com a tua vida não acabou, não. A motivação dele para derrubar a minha vida e a tua vida não acabou. Talvez você fale assim, eu estou desmotivado para buscar Deus. E Satanás está ali, mas eu estou só esperando uma brecha para dar uma rasteira em você. Eu estou desmotivado, eu não vou cantar mais por isso, por aquilo, porque eu não gosto daquele hino. Mas Satanás está ali motivado, não canta mesmo. Não canta mesmo, porque esse louvor, o Senhor habita, Deus habita no meio dos louvores. Eu não quero ouvir esse louvor da tua boca, não. Então, enquanto você está falando que está desmotivado, Satanás está motivadíssimo a derrubar a minha vida e a tua vida. Por isso que você tem que despertar em nome do Senhor Jesus, porque Ele não dorme. Ele não vacila não, irmãos.
Ele não vacila, ele espera uma oportunidade, um momento de desânimo, um momento de frustração, um momento de decepção, para jogar algo na tua mente, para colocar algo no teu coração, para que você pare, para que você desanime, para que você não queira buscar mais a Deus. Ainda você não busca, muito menos você ora por aqueles que não estão vindo. E você vai parando, desmotivando. Mas o inimigo está ali, esperando uma oportunidade. Então, irmãos, por isso que o Senhor avisou a Pedro. Por isso que o Senhor Jesus alertou a Pedro. Por isso que ele avisou a Pedro. Olha, Pedro, toma cuidado. E nós vamos ver aqui alguns avisos, nesse texto que eu li, mais alguns versículos para frente. Os avisos que o Senhor Jesus deu a Pedro. Porque ele estava ali prestes a negar Jesus. E nós vamos ver o primeiro aviso que Jesus falou para Pedro. Está no verso 31, no primeiro versículo que eu li, diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O primeiro aviso, através desse versículo que o Senhor Jesus fala para Pedro, é assim: olha, Pedro, fica firme. E eu quero dizer para você, igreja do Senhor, a mesma coisa que o Senhor falou ali para Pedro: igreja, fica firme no Senhor. Se você acompanhar o resto do versículo, fala assim, né? Eis que Satanás, sabe o que ele fez? Satanás pediu a cabeça de Pedro. Da mesma maneira que pediu a cabeça de Jó. É uma comparação aí. Quando Deus chegou para Satanás e falou: Satanás, de onde você anda? Onde você vai? E ele falou assim: de rodear a terra. E o Senhor Deus falou assim: você viu meu servo Jó? Como eu falei na pregação anterior no domingo, homem reto, sincero, se desvia do mal, né? Se desvia do mal. Aí Satanás virou para Deus e falou assim: mas ele é reto, ele é sincero, ele se desvia do mal porque ele tem tudo, porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem casa, ele tem família, ele tem filhos, ele tem riqueza. Tira todas essas coisas dele para ver se ele é fiel. E quem já leu a história de Jó sabe que Deus permitiu que o inimigo tocasse menos na vida dele. Ele perdeu tudo, mas ele continuou fiel a Deus. E aqui, quando você lê esse versículo, você vê que também aqui, né, o próprio Jesus falou: olha, Satanás, ele está só esperando uma oportunidade. Ele pediu a tua cabeça, para a gente falar num termo assim mais fácil de ser entendido. Ele pediu a tua cabeça. Ele está esperando só uma oportunidade para te derrubar. Então, Pedro, então, igreja do Senhor, o primeiro aviso que eu dou para você nessa noite é: fica firme. Fica firme na presença do Senhor, porque Satanás, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aquele que vacilar, aquele que não vigiar, aquele que não buscar a Deus, ele está só na espreita para derrubar, irmãos. É momento de nós estarmos alerta. É momento de nós vigiarmos. É momento de, quando a fraqueza vier, o problema vier, a desmotivação vier, você se levantar em nome de Jesus. Sabe quando você tem que trabalhar e você levanta de manhã cansada, fala: Senhor, eu hoje estou desmotivado, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de ir para o serviço. Mas você sabe que você precisa ir. Você tem uma obrigação. Você sabe que você não pode faltar. Naquele mesmo momento você pega a força, você busca a força onde você não tem, você levanta da tua cama, joga o cobertor para cá, vai tomar um banho, se arruma e vai, e você ganha disposição. E aquele dia parece que é o melhor dia que você já teve, porque se você ficasse em casa prostrado, você não ia ganhar nada. E na presença de Deus, nas coisas de Deus, irmãos, nós temos que fazer a mesma coisa. Na presença de Deus, nós temos que buscar forças aonde não há. Nós temos que buscar disposição, irmãos, muitas vezes aonde não há disposição. Naquele dia que você levantou desanimado, cabisbaixo, falando: Senhor, me ajuda porque hoje eu não tenho força nem para levantar da cama. Me ajuda porque hoje eu não tenho ânimo nem para buscar a tua face. Mas quando você quebranta o teu coração perante Deus, falando assim, o Senhor olha dos céus, o Senhor se levanta do trono, olha para a terra e vê alabaxuriando um quebrantamento na tua vida. Ele vai alabaxuriando, ele conhece o teu coração e ele começa alabaxuriando a te abençoar, a te animar, a te fortalecer, porque ele vê a sinceridade do teu coração. Mas para que isso aconteça, você tem que ter disponibilidade para Deus trabalhar na tua vida. Você tem que dar o primeiro passo. Eu tenho que dar o primeiro passo. Irmãos, se nós ficarmos parados de braços cruzados, nada vai acontecer.
Mas se você se levantar mesmo na tua pouca fé, na tua pouca força, às vezes na pouca sabedoria, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar disposição, Deus vai te dar ânimo, vai te dar graça e você vai vencer no nome do Senhor Jesus. Por isso que Jesus falou para Pedro, e eu falo para você nessa noite, fica firme na presença do Senhor. Esse é o primeiro aviso que Deus dá para a sua igreja e deu para Pedro. E o segundo aviso nós vamos ver no verso 32, que diz assim: mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. O segundo aviso de Jesus para Pedro é: te converte. É interessante que Pedro já tinha tido experiências, Pedro já andou com Jesus, Pedro viveu algumas coisas sobrenaturais com Jesus, Pedro presenciou milagres de Jesus, mas nesse momento aqui o Senhor falou: olha, te converte, Pedro. Quando você se converter, Pedro, sabe o que nós aprendemos aqui? Sabe o que Jesus quer ensinar a mim e a você? Que às vezes você pode estar na igreja, você pode participar de todos os cultos, você pode cantar, você pode pregar, você pode ser obreiro, você pode tocar, você pode evangelizar, você pode orar, você pode fazer várias coisas, você pode presenciar muitas coisas na casa do Senhor, mas muitas vezes falta ter um encontro com Deus, falta ter ali aquela comunhão com o Senhor, falta andar com o Senhor. Se você ler o livro de Jó lá depois no finalzinho ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Irmãos, é isso que Deus quer na minha vida e na tua vida. Por isso que Ele nos alerta, por isso que Ele nos avisa do perigo, por isso que Ele quer que a igreja de Cristo na face da terra desperte, para que tenha o quê? Comunhão com Deus, para que não ande ou não conheça Jesus só de ouvir falar. Olha, o irmão foi lá na frente, contou um testemunho, Deus abriu a porta, Deus curou, Deus restaurou, mas o Senhor quer que você ande com Ele, caminhe com Ele, tenha comunhão com Ele, e se isso é conversão. Conversão, irmãos, é deixar as coisas do mundo, é deixar as coisas para trás. Quantos crentes na igreja e um pé no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo? Está na igreja, levanta a mão, adora o Senhor, canta, glorifica, bate palmas, saiu daqui para fora, parece que se desconverte, irmãos, em nome do Senhor Jesus. É o mesmo alerta que Jesus deu para Pedro. Hoje eu faço para a igreja do Senhor: se converta. Se converta ao Senhor. Irmão, se converter ao Senhor é mudar em direção a Ele. É mudar, o mundo está aqui, você tem que ir para lá. Você tem que ir em direção ao Senhor. Aquilo que você falava que não agrada a Deus, não pode falar mais. Não é assim: eu vou tentar, mas se eu conseguir. Não, irmãos, você consegue sim. Você consegue sim, porque quando você busca de Deus, Deus te dá uma unção especial que você vence, uma unção sobrenatural que você conquista. Ele te dá ousadia, Ele te dá sabedoria, Ele te dá autoridade para vencer as astutas ciladas do diabo. Mas para que isso aconteça, tem que ter comunhão e tem que se converter, tem que negar o eu, tem que negar a carne, irmão, senão nós não conseguimos. Não adianta fazer mais ou menos, não adianta orar mais ou menos, não adianta ler a Bíblia mais ou menos, não adianta fazer jejum mais ou menos, não adianta vir na igreja mais ou menos, irmãos. É dedicação, é amor à obra, é amor a Deus, é entregar a sua vida 100% ao Senhor. Por isso que Jesus falou para Pedro: olha, se converta. Mude de direção, mude de atitude, deixa os velhos costumes, deixa o velho homem para trás, deixa a velha mulher para trás e se converta ao Senhor. Esse é o segundo aviso. Mas sabe como é que Pedro responde? No verso 33 fala assim: e ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Jesus estava chamando a atenção de Pedro. Pedro, se converte. E Pedro: mas eu estou bem. Eu? Não, olha, onde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor for preso, eu estou ali com o Senhor. Se o Senhor for morto, eu estou ali com o Senhor. Autoconfiança. E às vezes, irmãos, quando nós aconselhamos algumas pessoas e nós falamos para a pessoa: olha, você precisa mudar. Você precisa ouvir conselhos, você precisa se converter, você precisa mudar os velhos hábitos, você precisa mudar a tua maneira de falar, a tua maneira de agir. Ah, não, né? Estão cuidando da minha vida. Não, mas eu estou bem, eu estou na igreja,
Eu oro, eu canto, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, muita autoconfiança. Jesus fala para nós, se converte em nós. Não, se converter para quê? É a mesma coisa que o pastor deu o exemplo agora. A gente começa a achar, não, mas eu estou orando, eu estou jejuando, aconteceu comigo também. E eu falei isso para os irmãos. Eu orando, jejuando, buscando, clamando. E parece que não, mas lá no fundo a gente fala, mas estou 100% com Deus, o negócio está bom. Aí Deus usa uma pessoa e fala assim, busca mais. Ora mais. Só que nós, irmãos, nós temos que ter a humildade de reconhecer que por mais que nós oremos, por mais que nós busquemos, por mais que nós lemos essa palavra, nós precisamos nos humilhar mais. Porque a palavra de Deus fala que se nós fizermos aquilo que Deus manda, nós ainda somos chamados de servos inúteis. Imagina fazendo ao contrário. Fazendo aquilo que Deus não mandou para nós fazermos. Então, irmão, se alguém chegar para você e te aconselhar a você orar mais, a você vigiar mais em determinada situação, fique atento. Vá para a oração, vá pedir para Deus te dar discernimento como você deve proceder com aquela situação. Não se sinta tão autoconfiante. Não se sinta que é o dono da verdade, a dona da verdade. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, porque Deus também fala comigo. Não, porque, olha, não, tem que ser daquela maneira, irmãos. Temos que ter humildade. Não podemos ser tão autoconfiantes, sabe por quê? Porque quando nós somos autoconfiantes, quando a nossa autoconfiança está tão grande que nós achamos que nós somos alguma coisa, nós subestimamos o inimigo das nossas almas. Nós baixamos a nossa guarda e nós não vigiamos as astutas ciladas do diabo. Nós subestimamos as artimanhas. Aí vem um pensamento na nossa cabeça, a gente nem percebe que é Satanás querendo influenciar a nossa mente. Vem uma situação no nosso trabalho, a gente acha que não tem nada a ver, a gente não ora. Irmãos, quando nós somos autossuficientes, quando a nossa autoconfiança está grande, nós não percebemos as astutas ciladas do diabo. Mas quando nós vamos para a humilhação, quando nós vamos para a simplicidade, quando mesmo nós achando que estamos certos, nós ouvimos conselhos, paramos, oramos, pedimos para o Senhor discernimento, Ele vai nos dar sabedoria. E aquilo que muitas vezes nós achamos que estamos certos, nós vamos entender que nós estamos errados. E aí nós começamos a caminhar pelo caminho certo, nós começamos a caminhar caminho de vitória. A palavra do Senhor fala que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, se alguém te dá algum conselho, se alguém te dá alguma orientação, fica atento, fique esperto. Não seja autoconfiante, ninguém é o dono da verdade, ninguém sabe tudo. Irmãos, nós precisamos uns dos outros, e principalmente do Senhor na nossa vida. Esse é o segundo aviso. Mas cuidado para não responder como Pedro respondeu. Eu sou o cara. Eu faço, se o senhor for para lá morrer, eu estou junto. Se o senhor for preso, eu estou junto, irmãos. Quantas pessoas nós já vimos falar? Olha, né, a gente já comentou até aqui uma vez o pastor, que a gente conheceu um jovem, que ele aceitou Jesus. E ele estava naquele primeiro amor, naquela, né? E a gente orientando, discipulando, ele falou assim, olha, se Deus quiser mandar todas as provas que Ele quiser, pode mandar que eu aguento. Coitado. Vocês não sabem o que esse moço passou. Não sabem o que esse moço passou. Irmãos, cuidado com a autoconfiança. Cuidado, eu sei, eu posso, eu entendo tudo, eu posso tudo. Se fosse eu, né? Parece técnico de futebol, né? Quando tá do outro lado, todo mundo é técnico, todo mundo resolveria o problema do time, né? Mas vai para o lugar dele. É a mesma coisa na igreja. Se eu fosse o pastor, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo. Vem para cá. Troca de lugar. Uma vez uma irmã começou a reclamar da prova. Porque eu estou numa luta, estou numa prova com o pastor, se não me engano. Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Reclamou. Aí o pastor virou para ela e falou assim, você quer trocar de prova comigo? Aí a pessoa pensou bem. Não, prefiro ficar com a minha prova. Sabe para quê? Para refletir, irmãos. Às vezes a gente reclama demais, murmura demais. Nada está bom. O senso crítico está apurado. Né? Tudo critica, tudo fala, tudo condena, irmãos. Se coloca no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós começamos a entender melhor o que Deus quer fazer. Em nome do Senhor Jesus. Então o segundo aviso é do Senhor, se converta e não seja autoconfiante. E o terceiro aviso está em Lucas 22:34. Mas ele disse,
Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. O terceiro aviso do Senhor para a igreja: não negue a Jesus. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, vamos para tal festa, vamos para tal lugar, vamos fazer, e você sabe que aquilo não agrada a Deus, não negue a Jesus. Se você tem culto na tua igreja, venha adorar a Deus. Busque a Deus, não negue a Jesus, não se esconda no teu trabalho, não se esconda na escola, não se esconda na faculdade. Quanto crente, né? Agente secreto, a pessoa só sabe que ele é crente depois de não sei quantos anos. Passa anos e anos, e a pessoa não sabe que você é cristão. Irmãos, eu falei no domingo, eu comecei a fazer academia, e na segunda semana que eu comecei a fazer academia, é que muitas vezes, irmãos, nós subestimamos a obra de Deus nas nossas vidas, o poder de Deus nas nossas vidas. E aí você entra numa academia, aonde nós sabemos disso, um culto ao corpo. Se você não tiver, você tem que ter o objetivo do que você vai fazer ali. Um culto ao corpo. Porque todo mundo hoje quer ficar assim, quer ficar assado, quer ser mais bonito, quer isso, quer aquilo, porque é por causa dos modelos que tem na TV, os modelos que tem no mundo. E aí você olha para a dona de uma academia e você fala assim: vou falar de Jesus nada. E o Senhor foi tão bom que numa sexta-feira eu fui lá à tarde, né, que não tem ninguém praticamente, e eu cheguei lá, só tinha eu e ela. E ela começou a me perguntar várias coisas, começou a falar várias coisas, e eu comecei a falar, e eu comecei a responder, e eu comecei a falar da palavra de Deus, comecei a evangelizar. Ela está com problema no casamento dela. Aí eu falei, orientei. Eu sei que a gente ficou, irmãos, 2 horas naquele dia, conversando. O telefone não tocou, ninguém a chamou, não entrou uma pessoa. Eu fiquei praticamente das 3 da tarde até 5 e pouco da tarde, falando do amor de Deus. Aí pela situação que ela estava passando, né? Pela situação que ela estava passando, eu lembrei daquele louvor da Fernanda Brum, que a gente canta aqui, me fugiu agora. Não, o outro. Em meio ao furacão. Porque ela falou assim pra mim: minha vida parece uma tempestade, um furacão. E na hora me veio o hino. Aí o que eu fiz, irmãos? No outro dia, eu peguei o CD da Fernanda Brum, o DVD da Fernanda Brum. Ela estava com problema no casamento, eu peguei aquele filme Prova de Fogo e peguei o Desafiando os Gigantes, o filme que eu tenho lá em casa. No outro dia, mandei entregar para ela, né? Aí ela pegou, gravou os CDs lá no computador dela, ouviu o louvor, eu mandei uma dedicatória, comprei uma Bíblia, comprei um pão diário e mandei para ela. Aí no outro dia, irmãos, ela falou assim: nossa, foi tão bom. Eu fui lá na Conde de Sarzeiras, procurei uma Bíblia, porque a pessoa nunca tinha lido uma Bíblia, nunca tinha sido evangelizada, nunca tinha assim, tido, né, a oportunidade de perguntar as coisas. Eu procurei uma Bíblia na linguagem de hoje, para que ela pudesse entender, né, de uma maneira mais fácil. Porque, por exemplo, hoje nós estamos acostumados. Por exemplo, se eu chegar aqui para vocês e falar assim: vai ter reunião dos varões. Todo mundo sabe que é a reunião dos homens. Mas fala isso com uma pessoa lá fora do mundo. A pessoa não vai entender nada. Então eu pedi sabedoria a Deus, coloquei uma dedicatória, fiz uma cartinha lá para ela, dizendo para ela ouvir o louvor, para ela assistir o filme. Aí quando chegou no outro dia, ela chegou: olha, eu estou lendo, né? Nossa, é tão bom aquele pão diário que os irmãos aqui, alguns têm. É tão bom aquilo, fala comigo. Não é pão diário não, viu? Todo mundo pensa que é pão diário. É pão diário, tá? É pão diário, né? Uma reflexão diária, um livrinho, né? E aí ela falou assim: é tão bom, né? Que ela está falando comigo. Olha, e eu estou lendo, eu leio lá no pão diário e depois eu leio na Bíblia. Aí ela pegou, passou outro dia, ela falou assim: olha, eu estava lendo uma passagem hoje, a reflexão do dia de hoje, fala de perdão. Eu tenho um problema com meu pai. Como é que eu vou agir com isso? Aí eu conversei, quando chegou no outro dia, ela falou assim: interessante, eu falei com você, no outro dia eu fui ler e lá estava a resposta como eu tinha que agir. Então, irmãos, às vezes nós achamos que Deus vai usar as nossas vidas se nós formos numa praça pública, pegar um megafone, sei lá uma caixa de som e gritar aos 4 cantos. Deus pode usar dessa maneira sim. Deus pode usar você entregando um folheto. Deus pode usar você dessa maneira, como me deu essa oportunidade de evangelizar. Aí ela falou assim: onde é a tua igreja? Ela perguntou se a igreja é muito barulhenta, né? Eu falei: vai lá que você vai ver, né? Mal menos, eu falei para ela, mal menos. Tem dia que os irmãos estão mais quietinhos, tem dia que os irmãos estão... Ela falou: porque eu fui numa igreja uma vez, porque meu irmão tem problemas com drogas, né?
E eu fui numa igreja, ele tinha aceitado Jesus, e ele falou que recebeu o Espírito Santo. Aí eu olhei para ele, como você recebeu o Espírito Santo? Você está aí nesse mundo fazendo tudo errado e tal, não sei o quê. Aí eu fui explicando, irmãos, uma porta que Deus abriu para falar do Evangelho. Uma porta que toda vez que eu tenho a oportunidade, agora eu não vou chegar lá, na hora que ela está dando aula, peraí que agora eu vou te falar o que Deus mandou. Deus, ele prepara, irmãos. E se você está com o coração cheio de Deus, se você leu a palavra, se você orou, Deus, ele vai colocar as palavras certas. Eu não estou falando isso para me engrandecer, mas para servir de exemplo para cada um de nós aqui. E chegou um outro dia que ela chegou para mim e perguntou outra coisa. E aí, eu respondi, ela falou, nossa, hoje você está, né, afiada. Aí ela pegou, mandou um e-mail para mim, irmãos, agradecendo pelas palavras que eu tenho dado para ela, pela Bíblia, pelo aquele pão diário, porque ela sabe, eu falei para ela, eu falei, se você precisar, você sabe que você pode contar comigo. Então, em todas as oportunidades que eu tenho falado do amor de Deus. Irmãos, mas para que isso aconteça, nós temos que estar preparados. Preparados como, mas eu não li a Bíblia toda ainda. Irmãos, mas vai lendo, que Deus vai te dar sabedoria e você vai lembrar. O Espírito Santo de Deus vai trazer à memória aquilo que é necessário para aquele momento. Agora, se eu chego lá e dou mau testemunho, se eu chego lá, faço tudo errado, falo tudo errado. Esses dias eu fui com a camiseta da rádio lá, e aí eu vi duas pessoas conversando lá sobre igreja e tal, não sei o quê. Aí eu só vi a pessoa olhando lá, né, mais louvor e tal. Irmãos, é uma porta. Se você anda com uma camiseta, com um versículo bíblico, é uma porta que você está abrindo para falar do Evangelho, porque a pessoa ela vai perguntar alguma coisa para você. Agora, como você tem andado? Como você tem se portado? Senão as portas se fecham, irmãos. Nós mesmos fechamos as portas para o Evangelho. Aí depois a gente reclama, nada acontece, nada dá certo, eu não consigo falar com ninguém. Porque não está preparado. Porque não está ali se convertendo, não está firme. E muitas vezes nega ao Senhor. Nega a Deus. Às vezes prefere comprar uma camiseta que está escrito um monte de besteira em inglês que vocês nem sabem o que está escrito. Em vez de andar com uma camiseta que Jesus te ama, que Jesus vai te abençoar, que Deus é amor, enfim, eu não sei, alguma coisa, aquela mensagem vai falar com alguém. Mas o quarto aviso de Jesus para Pedro está lá no versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para não entrar em tentação, para não entreis em tentação. Irmãos, aqui é muito simples. Qual é o quarto aviso de Jesus para Pedro? Orar, gente. Quantos avisos eu já dei para vocês aqui? Quantos avisos o pastor já deu aqui? Quantos avisos os obreiros que vêm aqui na frente já deram para você? Ora. Vem buscar em oração, irmãos, é para a tua vida. É para que seja bom para a tua vida, benéfico para a tua vida, para que você cresça espiritualmente, para que você seja fortalecido, para que você seja cheio de Deus, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. E muitas vezes nós falamos, vai orar, e a gente recebe cara feia, irmãos. Mas eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocar no meu coração, eu vou continuar falando. Se você aceitar ou não aceitar a minha parte com Deus, eu estou falando, vai orar, venha buscar a presença de Deus. É para a tua vida, é porque o Senhor coloca amor no nosso coração, para que nenhuma alma se perca, mas porque nós nos preocupamos com a tua vida, para que você cresça, para que naquele dia nós possamos nos encontrar lá no céu. Então o quarto aviso, o quarto alerta, ore, irmãos, ore. O quinto aviso está no verso 41 em diante. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O quinto aviso, irmãos, de Jesus para Pedro, e para mim e para você, é para nós fazermos isso. É para nós nos colocarmos de joelho, no momento de dificuldade, no momento de agonia. Irmão, Jesus iria ser crucificado pela humanidade. Ele levaria o pecado da humanidade toda sobre as suas costas. E naquele momento que Jesus foi crucificado, ele falou com o Pai, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, todos os pecados da humanidade, os que já tinham acontecido, os que iriam acontecer, foi colocado sobre a responsabilidade de Jesus.
E por isso que deu a impressão ali, né, que Jesus falando, porque o Senhor me abandonou, porque o pecado, irmãos, nos afasta de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. Então, a igreja do Senhor, em vez de pensar em fazer coisa errada, pense em buscar a Deus, em orar, em jejuar, em clamar. Jesus estava falando assim, olha, Pedro, discípulos, faça isso que eu estou fazendo. Aí eu fui pesquisar qual é a distância de um tiro de pedra. Porque eu falei assim, por que a Bíblia fala, né? E ele apartou-se cerca de um tiro de pedra. Se você pesquisar lá, vai falar que um tiro de pedra é cerca de 20, 30 metros, é como daqui ali na praça. É uma distância que você não ouve o que a pessoa está falando, orando, mas você sabe o que ela está fazendo. Então os discípulos, aonde eles estavam, eles sabiam o que Jesus estava fazendo. Dava para ver Jesus orando, dava para ver Jesus clamando, dava para ver Jesus ali intensamente em agonia, clamando ao Pai, alabachuriando, alamanás. E é isso que Deus quer que eu e você façamos. É isso que Jesus estava falando para Pedro, olha, é isso que vocês têm que fazer, alabachuriando, alamanás. Buscar, clamar, orar, se colocar de joelhos em nome do Senhor Jesus. Esse é o quinto aviso do Senhor, o quinto alerta para a igreja do Senhor. Busque a Deus, adore a Deus. Você pode fazer isso. Deus te dá condições disso. Você tem 2 pernas, 2 braços, tem saúde. Nós temos disposição para trabalhar, para correr daqui, para correr dali, para limpar a casa, para fazer isso, para fazer aquilo. E por que tem faltado disposição para buscar a Deus? Jesus ali estava no momento de agonia, no momento de aflição, no momento de tristeza, no momento ali angustiante. E ele orou ao Pai intensamente, que o seu suor, irmão, se transformou em gotas de sangue. E muitas vezes nós não conseguimos orar 5 minutos. Que dói aqui, dói ali, dói aqui. Jesus fez isso por mim e por você. E nós não valorizamos o sacrifício de Jesus. Fique atento, faça isso. E é interessante que Jesus estava mostrando para Pedro, olha, é isso que você tem que fazer. E novamente Pedro respondeu a Jesus. Da primeira vez, o Senhor falou com ele, ele respondeu falando. Olha, se o Senhor for para cá eu vou, se o Senhor for para lá eu vou. Agora Jesus falava com Pedro através da sua atitude. E infelizmente Pedro respondeu através de uma atitude, que está no verso 45, que diz assim: veio para os seus discípulos e os achou dormindo. O Senhor Jesus lá orando, clamando, suando gotas de sangue, né? Porque ele sabia que ele ia morrer pela humanidade. E os discípulos vendo aquilo, em vez de terem ali Jesus como exemplo, eles estavam dormindo. E quantos crentes dormindo, irmãos? Quantos crentes, alabachurianda, muitas vezes na igreja, e o pensamento em casa, muitas vezes podendo estar na igreja, mas está em casa fazendo coisas que não agradam a Deus. Quantas vezes, quantas oportunidades Deus deu para você estar aqui orando, buscando, clamando, e você fazendo coisas que não agradam a Deus, dormindo o som da indolência, dormindo, né, irmãos? Quem dorme não consegue ver nada, não consegue perceber nada, não consegue ter sensibilidade de nada. Por isso que o Senhor fala que nós temos que acordar, nós temos que despertar. E Pedro ali estava dormindo, os discípulos dormindo. É interessante, irmãos, que no auge do problema, no auge da batalha, no momento que faltava poucos minutos ou poucas horas para aqueles homens irem ali pegarem Jesus e crucificá-lo, em vez de Pedro estar orando ali, Pedro estava dormindo no auge da batalha. E é por isso que nós vimos tantos crentes doentes, tantos crentes dormindo, tantos crentes desanimados, porque no auge da batalha, quando é para você estar com o teu joelho no chão, com a tua cara no pó, orando, jejuando, você está dormindo, você está vacilando. Irmãos, quando a luta vem, quando a dificuldade vem, é o momento de você se levantar em oração, é o momento de você despertar, é o momento que você tem que andar de joelhos, alabachurianda, alamanás, para que todo sono, para que toda mordidão, para que toda tristeza, toda frieza saia da tua vida no nome de Jesus. No auge do problema, no momento de maior dificuldade, Pedro e os discípulos estavam dormindo. Quanto crente dormindo? Ah, mas eu durmo tarde. Pior ainda, porque fica na internet fazendo sabe lá Deus o quê? Sabe? Às vezes está tendo culto aqui, irmão está na internet. Está tendo oração aqui, irmão está na internet.
Ainda se fosse para evangelizar, tudo bem. Mas a gente vê cada aberração, que eu já falei isso, não vou voltar a falar, cada aberração de crente na internet, perdendo o seu tempo com coisas que não edificam a Deus, perdendo o seu tempo com coisas que não glorificam o nome do Senhor. Pode não estar dormindo fisicamente, mas espiritualmente está dormindo o sono da indolência. Esse é o 5º aviso. E o 6º aviso nós vamos ver no versículo 46, na parte A, que diz assim: e disse-lhes, por que estáis dormindo? Quem dorme, irmãos, não tem discernimento. Quem dorme, não falta vigilância, tem fraqueza espiritual, né? Fica ali vacilando, fica pensando, sabe? Aí o inimigo vem, a luta vem. Sabe quando você está dormindo e alguém te chama de repente? Você acorda, você parece uma barata tonta, você fica meio desnorteado, você não sabe se você vai pra cá. Quando você está atrasado para o serviço, você põe uma calça, você põe o outro pé. Quando você vê, você está indo de chinelo. E aí você volta, você põe a camisa do avesso. E quando você chega no meio do caminho, nem lavou o rosto, nem escovou o dente, não fez nada. É assim, irmãos, quando nós estamos dormindo. O sono da indolência. Aí o inimigo vem com uma luta, com uma adversidade, você está vacilando, você não sabe para onde você vai, você não sabe se você corre para a igreja, se você pede oração, se você ora, se você jejua, se você lê a Bíblia, você fica todo atrapalhado, irmão. Então, em nome do Senhor Jesus, acorde enquanto é tempo, porque esse pode ser o último aviso do Senhor. E o 7º e último aviso está no mesmo versículo, na parte B. O Diego é craque, né, em levantar atrasado. Misericórdia. 7º e último aviso. Capaz que quando eles casarem, quem vai chegar atrasado é o Diego, na Viviane. Que eu não duvido. 7º e último aviso. Está no versículo 46, na parte B. Levantai-vos e orai para não entrar em tentação, para que não entreis em tentação. Irmãos, muito simples. Irmãos, é difícil de entender essa palavra. É difícil de entender o que Deus quer falar para mim e para você. Que nós temos que orar, vigiar, clamar, buscar, não ficar dormindo, mas despertar. Olha o que Jesus fala: levantai-vos, irmãos, atitude. Irmãos, às vezes Deus desperta você na madrugada. Deus desperta você na madrugada e você vira para um lado e você vira para o outro, e você vira para um lado e você não levanta para dormir. Irmãos, experiência própria. Quando o Senhor me levanta na madrugada e eu não levanto logo imediatamente, eu não consigo dormir. Eu viro para um lado e eu viro para o outro. Aí eu tento, né, disfarçar. Aí eu oro deitada. Aí nada. Aí eu viro para o outro lado. Oro de novo. Nada. Irmãos, enquanto eu não levanto e oro, eu não consigo dormir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer a atitude da minha vida e da tua vida. Deus, Ele poderia ouvir a oração eu deitada. Lógico que poderia, em pé, sentada, de joelhos. Mas Ele quer a atitude da minha vida e da tua vida. E parece que naquele dia que você fala assim: ai, Senhor, hoje eu não vejo a hora de chegar em casa, dormir, descansar a noite inteira. Pois é naquele dia lá que você parece que não consegue dormir enquanto você não ora. Só que tem crente que está tão adormecido, está tão longe das coisas de Deus, que não consegue perceber que é Deus que está querendo falar com você, que Deus quer te mostrar algo na madrugada, que Deus quer se revelar a você, e você está vacilando, dormindo. Mas para ficar na internet até 4 horas da manhã, está acordado, está disperso, está atento, não tem preguiça, não dói o braço, não dói as costas, a cadeira está confortável, às vezes não tem nenhuma cadeira apropriada, está com o braço aqui, o teclado ali embaixo, mas está lá. Mas para buscar a Jesus, a cadeira, o chão está gelado, a cadeira é dura, a igreja é longe, tudo é dificuldade, tudo é impedimento. Mas para aquilo que não agrada a Deus, a gente acha estratégia, acha maneira de agir, acha maneira de fazer tranquilamente. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, último aviso do Senhor: levanta, ora, para que você não entre em tentação. Quantos avisos Deus já deu para você? Quantos avisos Deus já falou para você? Esse pode ser o último. Então não durma. Sabe por quê, irmãos? Porque quem dorme, no versículo 50, fala que toma decisões precipitadas. Quem dorme se precipita ao resolver os problemas. Quando Alabachurianda, Alamanás, aqueles homens, os soldados e aquele servo do sumo sacerdote foram chegar até Jesus para levá-lo preso, alguns dos discípulos falaram assim: ó, Senhor, você quer que nós lutemos, que nós guerreemos? Pedro não, Pedro já pegou a espada e pá, já tirou, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Precipitada.
né? Decisões precipitadas, porque está dormindo. Porque se ele tivesse ligado, quando Jesus estava orando, quando Jesus mandou ele acordar, quando Jesus mandou ele orar, quando Jesus mandou ele ficar ali atento, se ele tivesse ali na mesma comunhão, ele sabia o que o Senhor queria que ele fizesse. Não ia tomar decisão precipitada assim, é na minha vida e na tua vida. A gente não pede direção a Deus, não pede orientação a Deus, faz aquilo que dá na nossa cabeça e tomamos decisões precipitadas porque estamos dormindo. Aí quando você acorda, a primeira coisa que vem na tua cabeça você faz. Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Porque quem dorme toma decisões precipitadas. Quem dorme segue Jesus de longe. No verso 54 diz assim: então prendendo-o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Um homem que andou com Jesus. Um homem que andou sobre as águas, amando de Jesus. Um homem que viu os milagres de Jesus. Um homem que esteve ali presente em várias situações. Antes andava ali com Jesus lado a lado, mas não vigiou, vacilou, né? Não estava totalmente convertido, alabachuriando, alamanás, e agora estava dormindo e andava com Jesus de longe, via Jesus de longe. E quantos crentes na igreja, mas estão com Jesus longe do seu coração, longe das suas atitudes, longe do seu dia a dia, longe da sua casa. Irmãos, em nome de Jesus, desperta. Jesus tem que estar com você. Jesus tem que estar no teu coração. Jesus tem que estar na tua casa. Jesus tem que estar no teu trabalho. Jesus tem que estar na tua faculdade. Jesus tem que estar aonde você está. Não é seguir o Senhor de longe. Agora como Pedro, por causa do reflexo, alabachuriando, alamanás, da atitude dele, agora ele seguia Jesus de longe. Quem dorme, anda na escuridão. No versículo 55, no comecinho, fala assim: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, precisava daquele fogo, precisava daquela iluminação para que se enxergasse, porque já era noite. Irmãos, quem dorme anda na escuridão. Quem dorme não enxerga o trabalhar de Deus. Quem dorme não enxerga Jesus. Quem dorme não enxerga o poder de Deus. Quem dorme não enxerga a obra de Deus na sua vida. Quem dorme não faz a vontade do Senhor. Quem dorme, alabachurianda, alabachuricanda, está despercebido do que Deus quer fazer na tua vida. Satanás entra na casa, Satanás entra na família, entra no emprego, entra no relacionamento e a pessoa está dormindo, não consegue perceber porque está em trevas, está na escuridão, alá, xaralamaná, xuricanta. Mas se você acordar nessa noite, se você ouvir o alerta do Senhor nessa noite, Ele vai te dar discernimento e você vai entender que muitas provas que você está passando, muitas lutas que você está passando, muitos conflitos que você está passando, é Satanás querendo derrubar a tua vida, e você vai buscar em Deus, e você vai clamar em Deus, porque você vai ter sabedoria e Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Porque quem dorme tem comunhão com o mundo. Na continuação do versículo 55 fala: estamos todos assentados. Assentou-se Pedro com eles, sentado à roda dos escarnecedores. Quantos crentes assentados à roda dos escarnecedores, porque estão dormindo, convivendo com pessoas que não vão te levar a nada, convivendo com pessoas que só fazem coisas que não agradam a Deus. A pergunta é: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, não tem como a luz se dar com as trevas. Você só vai ser luz, alabachurianda, alamaná, se você falar do amor de Deus. Mas se você concordar com o erro, se você concordar com o erro do teu vizinho, com o erro do teu colega de escola, você vai estar na escuridão. Você está sentado à roda dos escarnecedores, porque quem dorme, né, tem comunhão com o mundo. Isso é sério, irmãos. E quem dorme, nega Jesus e chora amargamente. Que foi o que aconteceu com Pedro lá no versículo 62. Chora e nega Jesus e chora amargamente. Esse é o aviso que Deus dá para você nessa noite. O Senhor nos alerta. O Senhor nos chama para a responsabilidade. O Senhor nos chama para acordar para a vida. O Senhor nos chama para fazer a diferença. Porque da mesma maneira que aconteceu com Pedro, se eu e você não vigiarmos, se eu e você não orarmos, se eu e você não buscarmos, nós vamos dormir o sono da indolência. E nós vamos negar a Jesus. E depois nós vamos chorar amargamente. Nós vamos chorar amargamente. Mas Deus que me ama, Deus que te ama,
Deus que tem uma obra na tua vida e na minha vida, Ele não quer isso, nem para mim, nem para você. Por isso que Ele te traz na casa dEle e te alerta. Cuidado. Vigia. Pode ser o último alerta do Senhor. Então é tempo de se levantar. É tempo de fazer a diferença. É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque em pé.